Nós queremos enfrentar e acabar com toda a desigualdade social, com toda a forma de opressão, com toda a miséria, com todo tipo de catástrofe que piora as condições de vida da classe trabalhadora. A corrupção é inerente a qualquer sistema de poder. Se alguém concorda, pode vir. Eita! Quando a gente estuda Só os capitalistas concordaram com isso? história da humanidade, a gente percebe que a corrupção ela reside nas instituições de baixa qualidade, né? Em que vários autores vão falar sobre instituições extrativistas. Esse tipo de modelo e organização social faz com que existam incentivos e recompensas para a corrupção. Isso a gente pode ver desde a Suméria antiga, incentive isso ou não, mas de forma geral a corrupção ela sempre existiu na história da humanidade. Existem alguns... Século XXI. Então o capitalismo ele pode ter... Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que a corrupção ela reside nas instituições de baixa qualidade, né? Em que vários autores vão falar sobre instituições extrativistas. Esse tipo de modelo e organização social faz com que existam incentivos e recompensas para a corrupção. Isso a gente pode ver desde a Suméria antiga até o Brasil do século XXI. Então, o capitalismo ele pode ter algum mecanismo ou outro que incentive isso ou não, mas, de forma geral, a corrupção ela sempre existiu na história da humanidade. Existem alguns métodos, alguns meios, ferramentas desenvolvidas para reduzir que determinados problemas ou determinados abusos de poder aconteçam, como, por exemplo, a divisão dos 3 poderes, eleições em períodos periódicos e também através de transparência e menos burocracia dos sistemas, que é o que ocorre em um sistema de democracia liberal em um sistema capitalista. Ao contrário de sistemas que são mais autoritários, com concentração de poder, que aumentam a burocracia e reduzem a transparência e também, através da não existência de eleições, diminuem e reduzem o poder da população pelo fato de que não há como barganhar e convencer as pessoas a respeito dos seus direitos. Simplesmente aquele poder que já está instalado impossibilita que as pessoas possam exigir e negociar os seus direitos com os poderosos. Eu me chamo Glenda, sou dona do canal Espectro Cinza, sou criadora do conceito Feminismo Conciliacionista de Gênero e também me considero uma feminista liberal clássica economicamente, principalmente porque eu me baseio em evidências, dados e resultados a partir de projetos que já foram testados e comprovados como melhores e superiores que outros projetos empiricamente. Acredito que numa democracia liberal, num país capitalista, você cria anticorpos para isso. Você pode ter instituições fortes, eleições livres, de oposição, de livre imprensa, que você pode diminuir e fazer com que sejam anticorpos perante a corrupção, diferente de um sistema comunista, socialista, onde o Estado é dono de tudo, e se o Estado é dono de tudo, quem fiscaliza o Estado? Meu nome é Renato Batista, tenho 30 anos, sou formado em Relações Internacionais, sou cientista político e líder do Movimento Brasil Livre. Bom, eu opto pelo capitalismo porque é o regime que deu certo, que diminuiu a pobreza ao redor do mundo e que trouxe mais qualidade de vida para as pessoas e repudiu o comunismo pela sua natureza autoritária, pela sua natureza revolucionária e que não preza pelos dados e evidências que a gente pode ver no mundo hoje. Os que discordam, podem vir. Já começaram bem com a primeira pergunta. O capitalismo ele se baseia, ele tem como sua essência o roubo do trabalho alheio. Essa questão ela é fundamental, porque desde o ponto de vista da questão da formação do capitalismo, ele também aconteceu a partir da expropriação, da escravização de povos inteiros, né? Bom, pelo que eu percebo aqui vai ser um debate que vai girar em torno de certos temas centrais, né? Que são trazidos ali pela equipe, enfim. Então começou por esse tema com relação se a corrupção é inerente a qualquer sistema de poder, né? Achei curioso os esquerdistas aqui discordarem disso, porque me parece que se você partir da própria perspectiva do Marx, né, com relação ao seu materialismo, de que as pessoas todas têm motivações econômicas, se você assume esse pressuposto de forma universal, ou seja, que todas as pessoas em todos os momentos sempre têm motivações econômicas para agir, então, se a corrupção em qualquer sistema pode ser economicamente mais interessante, então, em qualquer sistema pode acontecer alguma corrupção, né? Algum dos membros desse sistema poderão se corromper. Expoliação de comunidades e de povos inteiros, desde a colonização, quando tem a base para a construção e a base material para a formação, que financia
o capitalismo em nível mundial. Ele é um sistema que ele se baseia essencialmente numa relação de propriedade privada, onde a maioria da classe trabalhadora não tem nada, é obrigada a vender a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção, que vão ficar com o excedente, né? Paga um salário, mas fica com todo a parte excedente que não retorna para o trabalhador na forma do pagamento do seu salário. Isso aí poderia não ser chamado de corrupção por alguns, porque é uma relação que ela é escamoteada pela questão do salário, né? Que engana, ou mesmo agora a ideia do empreendedor, parece que o trabalhador não tem patrão, e isso faz com que dê uma aparência de que as coisas são como elas devem ser. Mas a realidade é que nós temos uma sociedade que uma minoria enriquece cada vez mais e que uma maioria trabalha cada vez mais e fica cada vez mais pobre. Mas, né, vamos falar até do socialismo. Nós estamos falando de uma sociedade que não é baseada nas leis do mercado, que não é baseada na propriedade privada e que dá condições materiais para a sociedade superar o problema. Ela não se baseia, portanto, na corrupção e nem no roubo do trabalho alheio. Eu sou a Flávia. Bom, a forma como a Flávia aqui discursou deu a entender que essa desigualdade econômica é uma coisa inerente ao capitalismo. Ou seja, é uma coisa essencial do sistema capitalista, da estrutura capitalista, você acontecer esse fenômeno em que os empresários, os donos dos meios de produção, eles ficam cada vez mais ricos e os trabalhadores ficam cada vez mais pobres. Isso é uma tese importante, porque como é uma afirmação universal, né? Uma afirmação de tipo A, total afirmativa, qualquer proposição, né, do tipo E, como você apareceu na tela, apareceu. Qualquer proposição do tipo E, ou seja, perdão, do tipo E não, do tipo O, né, que são as parciais negativas, são suficientes já para refutar essa afirmação, né? São contra-exemplos dessa afirmação. Uma proposição do tipo O, por exemplo, ela seria algum sistema capitalista não produziu mais desigualdade. Então seria uma coisa, se é uma coisa inerente, uma coisa essencial do capitalismo, necessariamente você tem capitalismo, você vai existir ali uma força de produção de desigualdade. Não tem como um sistema capitalista, pelas suas próprias forças, não produzir desigualdade ou produzir igualdade, né? Manter essas relações neutras, não, necessariamente vai produzir, estimular mais ainda a desigualdade. Esse é o ponto dela, basicamente, né? E geralmente a resposta que os capitalistas sempre vão dar a esse ponto, eu digo isso porque a gente já analisou aqui diversos debates acerca desse tema, sempre a resposta é: todos os exemplos que você conhece de sistemas capitalistas em que aconteceu essa discrepância se devem a fatores que não são inerentes ao próprio capitalismo. Se deve, por exemplo, à formação de oligarquias, se deve, por exemplo, ao excesso de poder estatal, se deve, né, à soberba humana, né, ao ego humano, etc. Mas não é uma coisa inerente do sistema capitalista, né? Geralmente, essa vai ser a resposta do capitalismo. Mas vamos ver como que vai acontecer, então, o desenrolar disso aqui. Sou professora, tenho 40 anos e sou comunista socialista porque o capitalismo já mostrou que fracassou. E por isso, diferente da esquerda da ordem, a gente defende uma revolução socialista no Brasil e no mundo. Porque a classe trabalhadora é quem tudo cria e é a ela que tudo tem que pertencer. Por isso, eu sou revolucionária, socialista e comunista. A corrupção, ela é fruto de um processo de separação que é criado exatamente pela diferenciação daquele que é proprietário privado e daquele que não é, né? Quando a gente observa a ocorrência da corrupção em outros sistemas ou em outros momentos históricos, a gente percebe que a corrupção ela vai existir para poder garantir o cumprimento de interesses de determinadas classes sociais. Por isso que a corrupção ela é inerentemente ligada à propriedade privada. Ela é inerentemente ligada a esse controle que determinados grupos vão ter de alguns recursos. É interessante, porque essa fala desse rapaz, que eu juro que eu esqueci o nome dele, ela já pressupõe uma espécie de coletivismo, porque você não está, então, atribuindo essas motivações econômicas ao indivíduo, mas ao grupo do indivíduo. Só que se você fala que num sistema em que essas diferentes classes elas são dissolvidas, né, e horizontalizadas de forma a produzir somente uma classe, é a dissolução do conceito de classe, porque se só existe uma classe, não existe classe, né, em última instância. Então, num contexto assim, se você defende as pessoas não terão essas motivações mais, porque o que faz com que elas tenham essa motivação é o pertencimento a uma certa classe, você está assumindo justamente uma espécie de discrepância entre o coletivo e a soma dos indivíduos, né? Então, você está adotando necessariamente uma posição coletivista. O coletivismo ele vai se opor ao individualismo no seguinte aspecto: o individualista ele vai entender que o coletivo, o grupo, ele nada mais é do que a
soma dos indivíduos que pertencem a esse grupo. Não existe algo como a motivação de uma certa classe, a motivação de um certo grupo. Existem as motivações dos membros desse grupo. A posição coletivista já vai entender que o coletivo ele é uma realidade da mera somatória dos indivíduos. É uma realidade além das próprias motivações individuais de cada um dos indivíduos desse grupo. Então existiria algo como uma motivação do grupo como um todo, que vai além das motivações individuais de cada um dos membros desse grupo. Partindo dessa premissa, se torna fácil de compreender como que ele consegue, de forma coerente com a doutrina marxista, negar essa tese de que a corrupção é inerente a qualquer sistema de poder. Porque, na verdade, a corrupção é inerente a pessoas de classes específicas, e se não existe classe, não vai existir, então, esse desejo de corrupção. A gente pode analisar exemplos até no processo de formação histórica do capitalismo, quando a gente olha para a Companhia das Índias Orientais, que era a companhia que vai fazer o processo de colonização da Inglaterra, e que você tem isso amplamente documentado, fartamente colocado, que a companhia realizava subornos para reis, para nobres, que garantiriam que essas votações pudessem favorecer essa companhia. Assim como a gente observa no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, o quanto o processo de lobby que acontece para poder beneficiar determinados grupos. E aí, por mais que haja um incentivo nesse argumento, por exemplo, de a constituição de uma instituição sólida que possa impedir que isso aconteça, a gente observa na prática, na materialidade, que isso não acontece, né? Tanto que se esse tipo de ocorrência fosse verdadeiro, se ela fosse concreta, a gente veria essas democracias liberais que são modelos, né? Talvez na Europa Ocidental, enfim, Estados Unidos ainda vá lá, né? Mas acho que a gente poderia observar que não existiriam essas relações de lobby, não existiriam essas relações de suborno, não existiriam essas relações que expropriam o trabalho, por exemplo, das camadas dos países da periferia do capital. Então, eu acho que a corrupção ela é um fenômeno que é intrinsecamente ligado a essa separação produzida pela expropriação e pela apropriação da propriedade privada de uma classe sobre a outra. Por isso que a gente só vai conseguir acabar com a corrupção a partir do momento em que a propriedade privada dos meios de produção deixar de existir. O que não significa, por exemplo, dizer que no momento em que um processo socialista começa a acontecer, essa corrupção vai ser eliminada da noite para o dia, porque todos os processos de subjetivação, de criação, que objetivamente criam as pessoas nesse mundo, acaba tendendo para esse beneficiamento privado, acaba tendendo para essa perspectiva. Então é um processo longo, continuado e que precisa constantemente ser desconstruído e ser superado. Meu nome é Gustavo Gaiofato, tenho 31 anos, sou historiador, professor. É por isso que eu confundi os nomes, é porque ele chama Gustavo também. E comunicador popular. Eu sou comunista porque eu acredito que o comunismo é a maneira de a gente construir uma sociedade longe da exploração do homem pelo homem. Eu não concordo com essa afirmação, porque ela parte da premissa de que o homem é intrinsecamente egoísta. Qual a afirmação? E corrupto. Esse tema aqui. Inclusive, é um vasto debate do ponto de vista da filosofia e da política, se o homem é o lobo do homem, o homem é o bom selvagem. E a minha opinião sobre isso é que todas as coisas boas e ruins que existem na exatamente que o homem ele é intrinsecamente corrupto, né? No sentido de que o homem é inerentemente mal, mas no sentido de que o homem é inerentemente corruptível, né? Sociedade são resultante da forma de organização social. Por exemplo, se existe corrupção, egoísmo, individualismo, ganância, isso tudo é resultante de um modo de organização social em que existe uma classe que domina e que obtém privilégios e vantagens por causa da sua dominação. E a corrupção é um dos mecanismos dessa classe dominante seguir obtendo vantagem. Veja, qual que é o principal aparato de dominação de uma classe dominante? É o Estado. Na sociedade capitalista, o Estado burguês, independente do regime que possa adquirir, a depender do país, etc. Marx já dizia que o Estado burguês é o balcão de negócios da burguesia. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer que a burguesia utiliza esse aparato para obter vantagens, inclusive legalizar roubo e todo tipo de privilégios que pode obter através de leis, etc., para que continue dominando e siga no poder. O comunismo não é uma sociedade que tem uma classe dominante. O comunismo, em teoria, é uma sociedade sem classes, em que as classes foram abolidas. Outro debate que nós podemos fazer é sobre as experiências socialistas. E aí acho que é importante que seja dito que nas experiências socialistas ainda existe Estado. O Estado operário é uma outra classe que está à frente desse aparato. Mas
significa que ainda é possível que exista corrupção. É claro que nós defendemos mecanismos para evitar que, mesmo no Estado operário, se reproduza a corrupção. E isso foi possível, isso foi construído na história da humanidade da luta da classe trabalhadora. Como, por exemplo, os primeiros anos da União Soviética, em que os trabalhadores de um país muito atrasado tomaram o poder, construíram um Estado seu e conseguiram criar uma série de normativas para regular e gerir a sociedade através dos conselhos chamados de soviets, em que... Bom, então aí tem duas teses, né? A primeira tese é de que no comunismo perfeito não tem como acontecer corrupção, e a segunda tese é de que, embora no socialismo, na maior parte dos casos de socialismo, possa acontecer corrupção, é possível criar meios para que essa corrupção não aconteça. Ela dá como exemplo ali o início da União Soviética. Não, o trabalhador não era exatamente um político da forma como nós entendemos hoje, eram pessoas comuns sendo reguladas comumente e coletivamente pela sociedade, o que evita a corrupção, mas é claro que isso depois se degenerou. Então aqui já digo que falo do ponto de vista de uma socialista trotskista que condena tudo o que foi o legado da burocracia soviética stalinista que degenerou a União Soviética e que esta, sim, se utilizou ali do aparato do Estado para tirar benefícios próprios para o seu grupo, para a sua camarilha. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos, sou militante há mais de 10 anos e sou socialista e comunista e muito diferente do que é essa esquerda capitalista paz e amor. A minha luta é para que a classe trabalhadora tome o poder e acabe com a propriedade privada e que, inclusive, se for necessário, faça isso através dos meios violentos. Nós queremos enfrentar e acabar com toda a desigualdade social, com toda a forma de opressão, com toda a miséria, com todo tipo de catástrofe que piora as condições de vida da classe trabalhadora. Não é justo que apenas... Bom, pelo menos é sincero. 1% da humanidade se aproprie da riqueza que os outros 99% produziram. Nós queremos uma sociedade, um Estado operário, com democracia operária, controlado e organizado pela maioria, pelos 99%. Por isso eu sou socialista e comunista. Primeiro, não acredito que a economia seja um jogo de soma zero, onde um país necessariamente vai se enriquecer às custas de outro país se empobrecer. É isso que diz a lógica econômica, e se a gente olhar dos últimos 50 anos, não precisamos nem ir muito atrás para isso, a gente vai ver que a pobreza diminuiu no mundo. A pobreza na China, por exemplo, que tinha 80%... Então isso aqui é uma objeção direta àquela ideia que foi trazida, se não me engano, pela Flávia, em primeiro lugar, com relação à ideia de que se um capitalista está ganhando dinheiro, necessariamente ele está tirando esse dinheiro de outra pessoa, né? Ou seja, seria um jogo de soma zero, em que necessariamente os bens que você conquista, você está tirando de outra pessoa para conseguir conquistar. Ele está combatendo essa tese, dizendo que, na verdade, você pode produzir novas riquezas. Você não precisa necessariamente tomar a riqueza de outras pessoas para conseguir, né, aumentar o seu nível de riqueza. Você pode produzir mais riqueza. 30% das pessoas em extrema pobreza diminuiu após as reformas da abertura de mercado de Deng Xiaoping. E se a gente olhar até mesmo para o Brasil, nos últimos anos, graças ao Plano Real e a diversas medidas econômicas que foram tomadas, a pobreza extrema diminuiu no Brasil. Isso não significa que a pobreza diminuiu. Tá todo mundo mais acanhado aqui, né? Até agora não teve nenhuma provocação nem nada. Às custas de outro país, ou que outro país voltou a ter determinada pobreza. O segundo ponto é que, se a gente for olhar as experiências socialistas, né, que a gente já teve, que passaram por revolução, a gente vê que a burocracia política acabou tomando conta do Estado. E essa burocracia política se tornou altamente corrupta, com casos muito conhecidos de nepotismo, de corrupção política endêmica. Então, isso mostra que o caminho para se chegar até o comunismo, do qual muitos de vocês acreditam que não ocorreu, ou que não há uma experiência nesse sentido, é uma experiência que passa por uma vasta gama de corrupção, tal qual acontece também no sistema capitalista, e acho que os comunistas pontuam críticas ao capitalismo que são válidas em muitos sentidos, mas falta olhar para as experiências socialistas que vocês tiveram e mostrar que elas também foram altamente corruptas. Posso complementar dando mais um pouco de contexto histórico? Então, a gente pode pegar vários exemplos, né? Porque a gente teve mais de 40 experiências socialistas em 4 continentes diferentes, e a gente vê que existe uma tendência da concentração de poder na mão de uma classe política, e isso reproduz a corrupção e reproduz o autoritarismo. A gente pode falar desde a África com o José dos Santos, por exemplo, que foi o ditador africano marxista. A gente pode falar do Nicolau Ceausescu, que nem muita gente conhece, que é da Romênia, que cometeu gravíssimos casos de corrupção, e a própria população matou ele nas revoluções de
de 89. E falando sobre a questão da União Soviética especificamente, a gente já vê a centralização de poder ainda no governo Lenin, quando em 1918 ele proíbe que socialistas revolucionários e os mencheviques participem dos sovietes. Então, desde o começo, a gente vê que o Lenin centraliza o poder na União Soviética, direciona de acordo com as diretrizes do Partido Bolchevique, e o Stalin ele vai agravar esse processo, né, e trazer também os grandes expurgos, né, e o autoritarismo severo. Então, no sentido de corrupção, a gente vê que eles se corrompem no poder, mas não é porque necessariamente o Lenin era ruim ou o Stalin era ruim, porque existe todo um aparato, uma estrutura institucional que favorece a corrupção, algo que não é visto nas democracias do Ocidente, que naturalmente tem vários problemas, mas a gente pode nivelar, né, os níveis de corrupção. Então, enquanto vários países onde tem essa concentração de poder, os níveis de corrupção são altíssimos, né, vários casos de nepotismo, concentração de renda, nesses países a gente vê, por exemplo, coeficiente de Gini menor, a gente vê mais participação dos cidadãos em políticas públicas, em plebiscitos. Então, eu vejo que o problema, eu acho que o capitalismo sim tem corrupção, eu vejo que o marxismo tentou mudar esse modelo, mas o erro fatal reside no problema de concentrar poder. Nesse sentido, eu acho que até os anarquistas têm uma perspectiva mais interessante, né, que é de descentralizar. O que a gente vê é que os marxistas... Falando em anarquistas, o Kogos estava querendo debater com um social-democrata lá no Disputatio. E se eu não me engano, o Loconte é um social-democrata. Então, Loconte está desafiado para debater com o Kogos no nosso canal, no quadro Disputatio, sobre sua social-democracia contra o anarcocapitalismo do Kogos. E os bolcheviques fizeram foi concentrar esse poder, o que propiciou a corrupção. Meu nome é Loconte, eu sou economista e analista político, tenho 25 anos. Na verdade, não é que eu escolhi o capitalismo, mas eu sou contra o socialismo. E dentre as medidas marxistas, eu prefiro ficar com uma postura pragmática, que vai visar a busca pelos resultados econômicos e sociais, em vez de ficar preso em dogmas específicos. Eu queria retomar um pouco a questão que o Renato colocou sobre esse tema de um país não enriquecer enquanto o outro empobrece, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a história da América Latina. Então, o Eduardo Galeano... No caso, um país não empobrecer enquanto o outro enriquece. É isso que eu quis dizer. Naquele livro, né, das Veias Abertas da América Latina, ele retoma uma anedota bem interessante que era bem conhecida na região que veio a se tornar a Bolívia, né? Fala, olha, com a prata que foi recolhida ali, que foi roubada ali, daria para construir uma ponte da América até a Europa. E com os ossos dos indígenas daria para construir outra ponte. Então, é assim, amplamente conhecido a história, né, do saque. Eu não estou nem entrando aqui no ponto da escravização. Tá, mas esse ponto aqui que você trouxe só mostra que existem práticas colonialistas que muitos capitalistas vão defender que não são inerentemente capitalistas, ou seja, não é uma consequência natural e necessária do capitalismo, que isso implica em colonialismo. É só, digamos assim, uma das facetas possíveis, né, uma das formas de manifestação de capitalismo. E você está dizendo que esse caso específico é um caso em que se produz, em que se obtém riqueza por meio do empobrecimento de outros países. Não é, digamos assim, um exemplo suficiente para refutar a afirmação geral: não é necessário que um país empobreça para outro enriquecer. Ele não está dizendo que não existe nenhum caso em que um país enriquece por meio do empobrecimento dos outros. Ele está dizendo que é possível enriquecer sem o empobrecimento dos outros. São teses bem diferentes. Dos negros e negras africanas, que foi a base material para a construção dessa sociedade que vocês defendem. Só queria fazer um ponto, vou ser breve, sobre o que disse a Flávia. Primeiro, com a justificativa do colonialismo para justificar que a economia não é um jogo de soma zero, né? Se a gente olhar as experiências que a gente tem hoje, a gente vai ver diversos países que não foram países colonialistas e que, com os incentivos corretos, com as instituições corretas, puderam crescer e se tornaram, inclusive, hoje, potências econômicas muito maiores. Eu não queria dar spoiler dessa parte, mas, por exemplo, a Suécia, que não teve nenhuma colônia, é muito mais rica que a Espanha, que colonizou a Bolívia. Finlândia, exatamente. Noruega, Dinamarca. Exatamente. E se a gente olhar, nem precisei tão para trás, no meu primeiro argumento, eu mostrei que se a gente olhar no caso da China, que saiu de 80% de pobreza após a abertura econômica para 10%, 20%, se a gente olhar até mesmo para o nosso país, a gente vê que a pobreza diminuiu. Isso não foi em decorrência do Brasil ou da China estar colonizando outro país e fazer com que o outro país chegue à pobreza. Queria retomar a questão... A objeção da Flávia foi bem fraca. Bom, foi devidamente respondida. Agora eu quero ver o que ela vai responder a essa resposta. Então, do outro lado, né, o que você colocou, Loconte, porque pegando as experiências reais, né, vou usar um exemplo aqui da Venezuela. Então, nós temos hoje na Venezuela um setor
que é uma burguesia bolivariana, vamos dizer assim, a gente até chama de boliburguesia, que controla o Estado e que, de fato, é altamente corrupta, que, na minha opinião, não é de jeito nenhum socialista. Mas eu queria falar no que se ampara essa corrupção. Porque essa é uma... Essa falácia do autêntico escocês, né? Aquela ideia de que quando você traz um contra-exemplo de um sistema, por exemplo, socialista, que tem corrupção, você diz que isso não é um verdadeiro sistema socialista, né? O nome dessa falácia se deve ao caso do whisky, né? Um autêntico whisky escocês não tem X problemas, né? Você mostra um whisky escocês, né? Que tem esses problemas, você fala, não, mas isso não é um autêntico whisky escocês, né? É um whisky, foi produzido na Escócia, mas não é um autêntico whisky escocês. Não pode receber autenticamente esse nome. Essa falácia, ela se torna um problema, ela não é um problema em si mesmo. Porque, de fato, existe essa distinção entre um autêntico whisky escocês e um falso whisky escocês. Existe essa distinção entre um autêntico socialismo e um falso socialismo. Mas aí, para você poder fazer isso de forma justa, você precisa ter critérios bem claros e objetivos para determinar, então, o que é um socialismo verdadeiro e o que é um socialismo falso. Será que a Flávia tem esses critérios para apresentar aqui nesse debate e dizer, né, as razões objetivas pelas quais a Venezuela não seria um autêntico regime socialista? Que chegou, né, a partir de um processo revolucionário, que foi aí, né, o chavismo depois foi fruto desse processo revolucionário de 89, Caracas, teve um monte de processo de luta lá na Venezuela e aí chega o chavismo no poder. Só que não houve um processo de expropriação da burguesia. Teve nacionalização de coisas, certo? Mas não teve um processo de expropriação. O que acontece aí? Essa burguesia bolivariana que, né, domina o Estado, inclusive de forma autoritária, posso dizer ditatorial, inclusive, porque é uma violência que se volta não contra a burguesia, mas contra o povo venezuelano. Tive lá 2 vezes, inclusive... Por conta da burguesia, tá tudo bem, né? Ela respondeu, de certa forma, o ponto que eu trouxe, né? Ela explicou as razões pelas quais ela não considera que seja um verdadeiro regime socialista. Então, tá bem respondido. Mas é uma coisa interessante, porque o que acontece? Qual é a base dessa corrupção? Exatamente a propriedade privada. Porque essa burguesia se associou com, essa burguesia nativa, vamos dizer assim, se associou com as empresas estrangeiras, com os que têm um caráter altamente parasitário, não é de hoje, sempre teve, sobrevivendo principalmente da renda do petróleo e, portanto, não constrói, não produz praticamente nada. E é altamente rentável, muito mais cômodo. E aí esse setor realmente se associa e ganha muito dinheiro com isso, porque vale a pena. Mas isso tem a ver exatamente com a manutenção da propriedade privada e com o fato de o chavismo ter optado aí por não desenvolver um processo de fato rumo ao socialismo, né? Até usa o nome do socialismo no século XXI, mas eu sou marxista, eu costumo analisar as coisas não pelos nomes, né, que as pessoas se chamam, mas pelas suas relações materiais, pelas relações de classe, pelas relações que tem com o Estado, pelas relações que tem com a propriedade privada. Ao longo da história, especialmente no século XX, em que a gente percebe que existe uma interferência direta no posicionamento das burguesias internacionais com relação às questões econômicas nos países da periferia do capital. Então, quando a gente observa a atuação, por exemplo, da burguesia estadunidense em conchavo, em conluio, em conjunto com a burguesia brasileira, para poder realizar o golpe empresarial militar de 64, é isso que vai acabar criando o processo que vai inserir o Brasil dentro de uma lógica econômica capitalista que nos leva ao neoliberalismo, né, que nos leva nesse atual estado das coisas, e é também um momento em que a gente percebe que existe esse processo na prática não só do suborno, não só do apoio econômico, né, institucional, mas mesmo no apoio das armas, né? A gente consegue observar que governos populares, que governos que são legitimamente eleitos pelo povo, são retirados do poder para o atendimento desse circuito mundial capitalista, né? Para que a gente também entenda que essas relações, elas não estão condizentes só com uma burguesia internacional malvadona e o povo brasileiro em abstrato sofrendo esse processo, porque a burguesia brasileira lucra muito com a corrupção que acontece aqui e que é patrocinada por essas empresas estrangeiras. Enquanto isso, a gente também observa outras experiências em outros momentos em que a interferência estrangeira, né, que é essa interferência que vai garantir a continuidade da corrupção de governos como o de Fulgêncio Batista, como a corrupção que existia no governo do próprio Pinochet, que foi preso por isso depois de ter aplicado um golpe em 73 contra o Chile, vai ser preso lá nos anos 2000. A gente tem os inúmeros casos de corrupção que existem na ditadura empresarial militar e a gente tem muitos outros casos por aí. É importante a gente ver e discutir a partir do processo histórico e não a partir dos nomes e das nomenclaturas que são dadas, porque se eu tivesse algum outro nome que me definisse de outra maneira, não é isso que necessariamente vai fazer o juízo se isso está certo, se isso está errado, se isso está condizente com aquilo que... Não, isso é óbvio. Isso com certeza está certo.
Marx, Engels e Lenin estavam elaborando nos seus períodos. E eu concordo que, por exemplo, a partir dos anos 60, você tem um processo cada vez mais intensificado de corrupção dentro da União Soviética, e é fruto justamente de um processo de abandono de uma perspectiva revolucionária que vai tentar equiparar o socialismo e o capitalismo a partir de uma disputa de estado de bem-estar social, que vai levar, nos anos 70 e nos anos 80, a formação dos feudos políticos nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, que vão acabar elevando certas famílias e certos grupos ao poder permanentemente, justamente porque elas observavam que nos países liberais, nas democracias burguesas que existiam, esses dirigentes, essas pessoas que eram muito importantes. Porque a gente tem uma relação muito heterogênea, né, durante o fim da União Soviética. Então a gente tem países que caíram muito e países que prosperaram, dependendo das instituições em que eles estão envolvidos. Mas como é que essa prosperidade se manifesta? Expectativa de vida, anos de educação, PIB per capita, qualquer métrica que você pode querer pegar, você vê que esses países do Báltico, né, o pessoal cita muito a Estônia, mas a Lituânia vai muito bem também, eles conseguiram prosperar justamente porque eles souberam se integrar no novo mundo, na nova ordem, digamos assim, não ficaram apegados a ideias anteriores, e também eles conciliaram um estado de bem-estar social com o mercado, né? A Estônia investiu massivamente com dinheiro estatal em investimento tecnológico, em integração de universidades com empresas e prosperou bastante, né? Inclusive, tem pesquisas que mostram, quando a gente pergunta para o russo se ele prefere a vida antes ou depois da União Soviética, a maioria dos russos vão falar, a gente prefere antes, durante a União Soviética. Já os estonianos e os ucranianos, por outros motivos também, falam que eles preferem a vida agora. Então, acho que esse processo é muito heterogêneo e não dá para simplificar muito bem como acabou a União Soviética. Mas o que a opinião da população não garante necessariamente a validade... Não garante exatamente a validade do regime político e tal. Mas eu acho que tem países que... Estranho, né? Porque o regime não é feito justamente pelo bem da população. Até onde eu tenho conhecimento, em toda a minha ignorância sobre o marxismo, o que você está buscando ali como ela mesma disse, né? A gente vive num regime em que favorece 1% da população e 99% é desfavorecido. Então, se você propõe um regime em que 100% da população vai ser favorecida, ou seja, é uma coisa bem ambiciosa, certo? Uma coisa que você está mudando de 1% para 100% da população sendo beneficiada. É uma mudança muito drástica. Se a população mesmo reporta que não... Que prefere como foi depois da União Soviética e não antes, tem algo de errado. Existe uma certa contradição aí. Restauração capitalista e que conseguiram prosperar em algum sentido, baseados nas conquistas do próprio Estado operário e da socialização da economia, da planificação da economia. Então, não necessariamente pelo fato de um Estado ter tido a restauração capitalista, isso quer dizer que tudo de bom que veio antes se perdeu, ou porque tudo de ruim que veio depois está relacionado a isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, Loconte. Eu até aceitaria o seu argumento se você criticasse a corrupção da União Soviética e dissesse que essa corrupção é pior do que a corrupção do capitalismo. Agora, você dizer que as democracias liberais não têm corrupção, isso para mim é um absurdo. Em nenhum momento a gente disse isso. Não, você deu a entender sim que tem países... escalas de corrupção e índices... Não, o Loconte ele deu a entender mesmo. Eu não entendi, nessa parte que ele falou sobre isso, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, né? Quando ele sugeriu que de alguma forma não existe corrupção em democracia liberal. Não entendi mesmo o que ele quis dizer nesse ponto. Democracias do Ocidente têm índices melhores do que as repúblicas socialistas, ex-socialistas. Tudo bem. Mas aqui, né, isso é um ponto importante, porque, por exemplo, uma das regras do nosso quadro de debates, ou disputatio, é precisamente que se alguém disse uma coisa antes e depois corrige o que ele disse, se expressa melhor, né, volta atrás em relação ao que ele disse, isso não tem, a princípio, nenhum problema, né, desde que isso não envolva nenhuma espécie de contradição no corpo do seu pensamento como um todo, né. Então, ele se expressou mal, e agora ele esclareceu o que ele realmente quis dizer com aquela expressão que foi mal interpretada e pronto, agora você tem que lidar, né, com justamente essa versão melhor que ele está apresentando do seu pensamento. A não ser que você tenha motivos para pensar que ele está sendo desonesto nessa sua atitude. Mas eu acredito que seria extremamente precipitado desconfiar de algo do tipo num cenário como esse.